fora. Eu já estou aqui com o meu cafezinho, tá bom? Fique à vontade para pegar o seu chimarrão, o seu café, que sempre ajuda. Meus queridos, minhas queridas, deixa eu passar para vocês aqui rapidinho o material. Ok. Vocês estão conseguindo enxergar o material? Sim? Aqui sim. 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 Antes de começarmos, eu também queria fazer um questionamento para vocês, que é o seguinte. Vocês conseguiram visualizar esse material de hoje lá na disciplina no ambiente virtual? Sim. Está lá? Sim. Para aqueles que não conseguiram visualizar, bom, se teve colegas que conseguiram visualizar, então ele está lá, tá bom? Porque ele foi postado. Caso alguém não consiga pegar lá esse material, pode me pedir por e-mail, eu posso postar no grupo também, não tem problema, certo? Então, pessoal, força de trabalho. Nós temos que entender o seguinte. Entendermos sobre o conceito de força de trabalho vai nos nortear para o entendimento de uma função importante em que nós, indivíduos, temos dentro das organizações. O nosso papel, basicamente, enquanto trabalhadores, enquanto executores, né, do trabalho, é realizarmos uma troca, né? O que é essa troca? Nós trocamos o nosso desprendimento de tempo, de capacidade, de inteligência, por que não, em troca de realizações que a organização terá com isso, né? E essa troca, ela tem em contrapartida a renda. Essa renda, em que nós, trabalhadores, conquistamos através do nosso trabalho, ela é importante para uma economia poder funcionar. O que isso significa? Para aqueles colegas que tiveram economia de mercado comigo, na disciplina anterior, nós falamos muito sobre a importância que a renda possui num contexto econômico, porque é através dela que as coisas se movimentam economicamente, né? Nós temos elementos de mercado, nós temos agentes econômicos que precisam de uma interação entre eles e a renda faz com que isso aconteça, né? Através da nossa renda que a gente consegue movimentar esse mercado. Como eu falei na nossa aula anterior, só fazendo uma recapitulação rápida, né? Nós vimos alguns conceitos organizacionais da disciplina e por que a disciplina de comportamento organizacional ela é importante na nossa formação enquanto profissionais de RH, de marketing, de administração. Em todas essas áreas de atuação, nós necessariamente precisamos entender o nosso papel dentro das organizações, correto? Então, na nossa aula 1, que foi a aula anterior a essa, nós abordamos os conceitos econômicos e falamos sobre a importância que as pessoas têm dentro das organizações. Para hoje, pessoal, dando seguimento para esse assunto, abordar a força de trabalho representa entender a importância que o trabalho tem num contexto geral. Para isso, para que a gente entenda a importância de trabalho, nós vamos começar conceituando ele, tá? Então, a concepção sobre trabalho, pessoal, ela pode representar o seguinte, que trabalho, né, é uma relação entre pessoas e empresas, pessoas e organizações. Conforme eu disse, o trabalho, ele é uma troca constante de conhecimentos, habilidades, dispêndios físicos, né? Nós vendemos a nossa força de trabalho e muitas vezes a nossa força mental. O que significa isso? Nós vendemos a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de executar as tarefas de forma que auxilie a organização a realizar a sua função enquanto empresa, enquanto função econômica. Podemos dizer também que o trabalho ela é uma atividade que envolve
nós pessoas, nós indivíduos, como um todo. Por quê? Porque o trabalho, ele nos mobiliza, não só na parte física, não só na parte mental, mas principalmente na parte psíquica, tá? Por quê, pessoal? Porque quando nós temos uma interação com as nossas organizações, nós também fazemos isso não só para... Claro que a função principal é para que nós geremos renda, né? Para que a gente viva nesse contexto econômico. Mas, principalmente, para que nós atendemos as nossas necessidades como um todo. Se vocês pararem para pensar, uma empresa, ela não pode simplesmente atender a nós, indivíduos, trabalhadores, na parte econômica, né? Nós precisamos que a empresa entenda as nossas necessidades como pessoa, né? Para que nós tenhamos a capacidade, o tempo e o dispêndio mental, físico para a realização das nossas atividades. Certo? Ainda conceituando trabalho, para que a gente entenda o que o trabalho representa no nosso dia a dia. Certo? O trabalho ou ocupação, ele é uma atividade muito antiga, pessoal. E hoje nós vamos falar muito sobre como que surgiu essa necessidade das pessoas de fazer essa troca, essa interação entre empresas, organizações para atendimento de necessidades. Atividade, basicamente, de relação entre troca, trabalho, ocupação, ela surge na pré-história, quando a gente começou, pessoal, a construir elementos, ferramentas para pesca, para caça, para atendimento das necessidades humanas naquela época, né? Então, desde cedo, aprendeu-se que o trabalho, ele precisa da aptidão das pessoas, de quem as realiza. Aptidão mental, né? Para que possa construir algo, para que a gente possa entregar algo em troca de renda. Certo? Algumas curiosidades. E aqui a gente vai abordar alguns assuntos que são um pouco estranhos num primeiro momento. Mas se nós imaginarmos como que as coisas eram na pré-história, vocês verão que tudo faz sentido, né? Já devem ter ouvido falar que trabalho, por horas, por muitas vezes, já foi associado a sofrimento, né? E por que eu falo que é estranho falar sobre isso? Porque lá nos primórdios, a palavra trabalho, ela tem uma derivação do latim tripalium, tá? E essa derivação, ele está associado a um instrumento de tortura. Por quê? Porque antigamente, pessoal, as pessoas, elas tinham a obrigação, muitas vezes, de desempenhar atividades, não só para o seu sustento, mas para o sustento dos feudos, né, das organizações antigas, em que dependiam das pessoas para a realização daquelas tarefas. Então, a palavra tripalium, que vem do latim, era o nome de um instrumento, que vocês podem ver na figura, que era utilizado como um instrumento de tortura. Daí, a derivação da palavra trabalho estar associada com tortura, né? Aqui eu quero fazer um pequeno parênteses. Quando eu falo, disciplina, que a palavra trabalho está associada à tortura, eu não quero que vocês imaginem, pessoal, que eu estou dizendo que trabalhar, que vender a sua força de trabalho, é algo que seja, que não seja tão bom, né? Que a gente não tire proveito disso. Muito pelo contrário, nós temos que saber os conceitos, as origens, né? Mas entendermos que trabalho serve para satisfazer as nossas necessidades enquanto pessoas também, as nossas necessidades de motivação, de conquistas, né? Não só de enriquecimento, mas também de atender aquelas necessidades físicas, fisiológicas e de conquistas pessoais que a gente sempre almeja. Tá? Além do latim, pessoal, nós temos alguns conceitos primordiais do trabalho, lá na Bíblia, por exemplo, que está ligado a sofrimento e punição, né? Tem frases na Bíblia que conceituam trabalho associados com punição, com
com sofrimento. Por exemplo, na frase, ganharás o teu pão com o suor do teu rosto. Ok? A Bíblia já conceituava as concepções de trabalho, também baseadas nesse mesmo princípio do tripalho. Os gregos, eles conceituavam trabalho como uma representação da miséria. Tá? Por que isso? Porque antigamente, pessoal, quem tinha muito dinheiro, quem tinha muitas riquezas, não precisava trabalhar, né? Não tinha necessidade de esforço físico. E sim, se você ver os conceitos históricos, nós temos aí muitas famílias que foram passando de geração em geração os seus reinados, né? E usufruíam do trabalho, né, dos seus povos para a aquisição das suas riquezas. Lógico que a associação de miséria, que os gregos já traziam dos seus primórdios também, está associada àquelas pessoas que precisavam desprender desse trabalho, né? Ou seja, estava associada à miséria do povo. Ainda, pessoal, nós podemos conceituar o trabalho como uma atividade remunerada, tá? Que nos permite suprir as nossas necessidades físicas, sociais, de estima, de autorrealização, né? Também supre os nossos sonhos, os nossos ideais, enquanto pessoas. Aqui, pessoal, nós estamos vendo que a realização de questões pessoais, ela está diretamente associada a essa troca, a essa inter-relação que o trabalho possui em nossas vidas, tá? Conforme está descrito no slide, o homem pensa e idealiza os próprios bens e serviços, né? Necessários para a reprodução, para a manutenção da sua espécie. Daqui a gente pode tirar o seguinte, que nós precisamos dessa troca, né? Para que a gente possa se manter, né? Atender às nossas necessidades básicas de sobrevivência, mas também para que a gente possa perpetuar a nossa espécie. Pessoal, antes da gente continuar, tem um ruído no fundo, não sei se vocês estão ouvindo, eu peço só que vocês, quem tiver com o microfone aberto, por gentileza, que apenas feche um pouquinho, só para que a gente não fique ouvindo esse ruído no fundo. Acho que agora passou. Que a gente possa continuar a nossa aula. Ainda, pessoal, sobre o significado do trabalho, né? A conceituação do trabalho também se dá na questão da organização das relações de produção e qual é a influência que o trabalho exerce na saúde física e mental dos indivíduos. Aqui eu gostaria de fazer um parênteses, um pequeno parênteses. Nessa disciplina, é importante nós entendermos a parte conceitual do trabalho e qual a sua relação, né, com a saúde física dos indivíduos que prestam ele, porque quando nós falamos em comportamento organizacional, né, nós precisamos entender qual é a influência que essas questões possuem no dia a dia das organizações que estão relacionadas com os indivíduos que fazem parte dessa organização. Então, nós precisamos entender o seguinte, que para entender a relação desses indivíduos com o seu ambiente de trabalho, nós precisamos ver a influência que essas atividades possuem no dia a dia da saúde dessas pessoas, né? Então, nós estamos vendo o seguinte, quando há um prazer, uma sensação prazerosa naquilo que se faz, no trabalho que se presta, nós tendemos a proporcionar resultados melhores, não só naquilo que a gente está fazendo, mas na nossa saúde mental, na nossa saúde física, né? Nós temos diversos artigos e diversos estudos que foram feitos nessa área, mais voltados à área da psicologia também, que tem muita relação nessa disciplina, que diz o seguinte, que nós precisamos entender a inserção das pessoas no ambiente de trabalho. Colocar pessoas não capacitadas em funções que as obriguem a fazer, muitas vezes, atividades que não lhe dão prazer naquilo, faz com que o seu rendimento diminua bastante, né?
E, consequentemente, a empresa também perderá em ganho, em resultado, colocando pessoas erradas nos lugares errados. Daí a importância de nós entendermos o porquê, por que determinadas pessoas rendem mais impostos de trabalho em relação a outras. Porque muitas vezes está associada à satisfação dessa atividade na rotina, no dia a dia do indivíduo. Por vez, ao contrário disso, quando a pessoa presta esse trabalho de modo que não traga a ela uma autorrealização, ela pode estar também adquirindo para si mesma uma psicopatia, uma doença, né? Algo que está associada a não ter prazer daquela realização pessoal. Olha, pessoal, a importância que tem para nós gestores, para nós profissionais, entendermos, além do significado do trabalho, a importância que o trabalho tem no dia a dia das pessoas que nós colocaremos lá nos postos de trabalho. Nós precisamos ter a capacidade de entender o que as pessoas estão buscando nas suas vidas, nas suas rotinas, para melhor colocar isso de modo que adapte isso às funções delas no ambiente de trabalho. Ok? Na sociedade, então, como um todo, né, e de modo que eu faça aqui uma relação da parte da aquisição de conhecimento, eu posso dizer o seguinte: quanto maior o capital intelectual, né, ou seja, quando eu coloco uma pessoa que tenha uma maior capacidade intelectual, que tenha, por exemplo, mais estudo, que tenha que tenha buscado mais informação sobre aquilo que ela está fazendo, maior será o poder de barganha que a sua remuneração agregará na sua função, na sua tarefa. Bom, isso é muito lógico se eu parar para imaginar, pessoal, que algumas funções dentro das organizações, elas não requerem apenas profissionais que saibam despender de esforço físico, né? Eu preciso ter pessoas, colocar profissionais que tenham a capacidade de entender determinadas funções, né? Logo, isso está associado ao poder de barganha, à remuneração que esses profissionais terão nessa troca, nessa relação de trabalho. Ainda sobre a definição, tá? Nós temos muitos escritores, filósofos, pessoas influentes da área do trabalho, que fazem os seus conceitos, que fazem as suas definições acerca da palavra trabalho, né? Conforme nós vimos, se nós imaginarmos o trabalho como uma forma, como um primórdio da nossa história, ele está associado a sofrimento, a batalhas, né? É só nós imaginarmos todas as etapas que os seres humanos passaram até chegar, passado por Revolução Industrial, né? Aquisição de feudos, enfim. Passado isso, a origem do trabalho, ela foi se disseminando e ganhando outras definições, né? Vamos ver, então, o que algumas pessoas influentes dessa área descrevem sobre a palavra trabalho. Coulson diz o seguinte, que o trabalho é o emprego que faz com que o homem dê a sua força física, sua força moral, para a produção de riquezas e serviços. Fromm diz o seguinte, que ele molda a natureza que está ao seu redor através desse processo de modificação, né? O que significa isso? Nós, quando estamos inseridos nesse ambiente de trabalho, nós acabamos, muitas vezes, nos modificando, né? E isso o autor fala como natureza exterior. Nós modificamos o ambiente ao qual nós estamos inseridos e modificamos também uma realidade ao qual nós estamos inseridos através da força do nosso trabalho. Francis Bacon diz que o homem, ele se acrescenta à natureza através do trabalho. Logo, eu posso classificar essa colocação como dizendo que nós precisamos, enquanto indivíduos, nós precisamos do trabalho para que a gente tenha um valor enquanto sociedade, de modo que a gente está inserido em um local que a gente precisa agregar valor. Aqui ele fala em natureza, mas entenda a natureza como um ambiente externo, certo? Bergson classifica trabalho
como uma utilidade. A forma como nós, pessoas, criamos utilidade onde nós estamos inseridos. Sartre fala que por meio, através do trabalho, nós dominamos o meio, né? Nós despendemos energia, nós realizamos ações sobre a natureza, de modo que a gente produza, distribua. Portanto, essa ação de gerar ação, de fazer, de produzir, distribuir, representa de fato o trabalho. Karl Marx, que é talvez a pessoa mais importante, né, em que os seus conceitos estão até hoje aí vigorando, ele fala que o trabalho, antes de qualquer coisa, é um ato entre homem e natureza. Ao mesmo tempo em que agimos por esse movimento, nós modificamos, né, a nossa própria natureza. Através do trabalho, nós nos modificamos. Isso que Karl Marx quer dizer com essa frase. Então, pessoal, logo, nós podemos também falar que a força de trabalho, ela está relacionada ao processo, né, entre o meio onde nós estamos inseridos e a forma como nós controlamos as nossas ações através da forma como nós desempenhamos o nosso trabalho. O que isso quer dizer? Através da execução do nosso trabalho, nós conseguimos fazer o intercâmbio entre os recursos disponíveis com a nossa força, com a nossa inteligência, com o nosso meio de fazer essa interação, né? Dessa forma, o trabalho é uma relação de dupla transformação, gerando, pessoal, significado, transmitindo geração geração através desse formato de agregação de valor, nós criamos significado ao meio onde nós estamos inseridos. Pessoal, até aqui, onde nós falamos sobre a conceituação, onde nós falamos sobre o que pessoas influentes conceituam o trabalho. Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem dar alguma contribuição? Podemos seguir? Ok. Bom, falamos sobre a parte conceitual e vimos o trabalho, de que forma que o trabalho é caracterizado de acordo com pessoas influentes do meio, certo? Logo, nós não podemos imaginar a força de trabalho sem também tentarmos entender, né, a importância daquelas pessoas que fazem parte dessa ação. Logo, nós indivíduos temos algumas características importantes no desenvolvimento dessa atividade. Falando sobre o indivíduo, a concepção do ser, né? Acho que foi falado na primeira aula, pessoal, que nós temos que imaginar a contribuição individual de cada pessoa baseada naquilo que cada pessoa representa, naquilo que cada um traz consigo desde a sua infância. Cada profissional, cada pessoa, ela traz consigo crenças, valores morais, que devem ser compreendidos, muitas vezes, quando nós colocamos pessoas para desempenhar determinadas atividades. Por quê, pessoal? Porque cada indivíduo possui as suas características individuais, né? Possui a sua história, que se baseia, então, em dados biológicos, psicológicos, né? Que são herdados conosco desde a nossa formação. Por que é importante eu entender isso aqui? Porque no processo de desempenho de atividades, pessoal, o que influencia, né, aquelas condições ao qual eu estou inserido, está diretamente ligado à minha concepção enquanto pessoa, tá? Então, eu preciso entender quais as características principais que aquelas pessoas que estão inseridas na minha organização, elas possuem e que elas trazem consigo para desempenhar determinada atividade, certo? Então, aqui eu classifico essas experiências, essas características que cada pessoa traz consigo,
como aqueles insights, né? Aquelas funções, aquelas características que estão predominantemente inseridas em cada profissional que nós colocamos para dentro das nossas organizações. É importante entender que no desempenho de muitas atividades, eu preciso entender quais são aqueles dados, né, que as pessoas trazem consigo para determinar se a pessoa está apta para desempenhar aquela função ao qual eu estou colocando ela. De nada adianta eu fazer uma classificação daqueles profissionais que muitas vezes possuem a capacidade física ou a capacidade mental de desempenhar determinada atividade, de modo que aquilo não venha a agregar ela aquilo que ela está buscando dentro da minha organização, certo? Num processo de classificação, num processo de seleção de pessoas, é importante, pessoal, eu entender isso. O que cada pessoa está buscando de forma individual? Quais são as características que cada pessoa traz consigo? Será que eu estou colocando essa pessoa em alinhamento com aquelas funções ao qual eu estou colocando ela para desempenhar? Né? É importante que eu entenda isso, porque uma vez que eu coloque pessoas certas para desempenhar as suas funções certas, eu venho a ganhar como organização. Ok? Pessoal, nós tenhamos que mandar a segunda parte da aula, por uma questão de tempo, tá? Nós temos alguns minutinhos ainda, acredito que eu consiga passar para vocês. Consigo. Esse próximo slide vai dar tempo. Pessoal, o que essas duas imagens, quando eu falo de indivíduos, quando eu falo de mão de obra, da força de trabalho, das características principais enquanto pessoas, o que a percepção está associada a essas duas linhas de pensamento? Eu preciso entender, muitas vezes, pessoal, que aquilo que eu estou enxergando, né, não é a mesma coisa que o meu colaborador está enxergando. Aí a importância de colocar para ele, de alinhar ele com a minha organização, de modo que aquilo que o meu colaborador está percebendo ou buscando na minha organização esteja em paralelo àquilo que eu estou oferecendo a ele, ok? Nessas duas imagens, dependendo da forma como você enxerga, você vê a representação de uma imagem, correto? Pode ser que a pessoa que esteja enxergando, ela está vendo algo totalmente diferente do que eu estou enxergando. A questão da percepção, ela é importante no entendimento das pessoas que estão inseridas num contexto organizacional, porque eu preciso estar alinhado com os pensamentos dos meus colaboradores, ok? Na figura 1, provavelmente, na figura que está ao lado esquerdo de vocês, provavelmente algumas pessoas, alguns colegas vão estar enxergando uma velha senhora, enquanto outros estão enxergando uma jovem uma pessoa mais jovem, olhando para o lado, né? Qual é a percepção que você tem sobre essa imagem? Na figura do lado direito, talvez você esteja enxergando duas pessoas, um tocando um instrumento e outra pessoa carregando o que parece ser vasos, né? No contexto geral, talvez nós tenhamos colegas que estão enxergando dois rostos, certo? Então, quando eu faço esse exemplo da percepção, vale para representar que o meu colaborador, as pessoas que estão inseridas na mesma organização que eu, elas precisam estar enxergando a mesma coisa que eu estou enxergando. Ela precisa estar enxergando a sua atividade, a sua função e o seu objetivo enquanto indivíduo na minha organização do mesmo modo que eu, para que não tenha discordâncias entre a execução das atividades. Certo, pessoal? Eu vou encerrar a primeira parte da aula, porque logo, logo o nosso link vai cair. E em seguidinha eu passo para vocês o link 2. A gente vai continuar falando sobre a percepção, a importância da percepção no meio organizacional. E depois nós faremos a nossa chamada também, certo? Caso alguém tenha algum questionamento, por favor, fique à vontade. Até logo mais.
Então, olha a importância de nós selecionarmos corretamente esses profissionais. Nós temos, um pouco mais adiante da disciplina, nós vamos ver ferramentas, né, que nos auxiliarão na tarefa de como entender, de como fazer esse entendimento daquilo que os indivíduos, né, estão buscando em determinada área de suas vidas para fazer essa ligação com as suas funções, onde estão inseridos num contexto organizacional. Então, dando seguimento à questão, a parte da percepção, nós paramos aqui, né? Todos estão enxergando? Sim? Beleza. Pessoal, nós temos uma autora chamada Davidoff, Linda Davidoff. Ela conceitua a percepção da seguinte forma. Ela diz que define-se como um processo de organizar e interpretar dados sensoriais, tá? De modo a desenvolver consciência do ambiente que nos cerca e a nós mesmos. Ela quis dizer o seguinte, que eu preciso organizar, né? Eu preciso entender aquelas questões que as pessoas trazem consigo, né? E analisar esses dados. Uma vez que eu consiga interpretar corretamente esses dados, a minha chance de acertar aqueles profissionais e colocá-los no desempenho da melhor atividade, ela é maior, né? Então, aquele ambiente que nos cerca e a nós mesmos, entendam também as organizações que precisam de bons profissionais para o desempenho dessas funções, né? Então, a partir dessa percepção que nós, profissionais, precisamos ter, nós temos que captar essas informações do ambiente externo da nossa organização, processá-los e internalizá-los. Ela também define a percepção como um processo pelo qual os indivíduos, né, os trabalhadores, interpretam e organizam as suas impressões sensoriais, no sentido de dar, aqui ficou um pouco confuso, mas é isso mesmo, tá? No sentido de dar sentido, é isso aí mesmo. Nós temos que interpretar aquelas questões que cada pessoa possui, as suas qualificações, aquelas definições pessoais, saber interpretar isso para dar sentido para aquilo que nós estamos buscando nesses profissionais. Ok? Sobre força de trabalho, pessoal. Sobre a importância da conceituação de trabalho. Sobre a importância da definição do bom profissional, das suas funções, do atendimento das suas necessidades básicas, daqueles sonhos, daqueles ideais. Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Vocês querem fazer alguma colocação? A sua contribuição pessoal? O momento é esse. Não? Ok. Então, eu pergunto para vocês o seguinte. Baseado nisso que nós vimos até então, né? Nós analisamos o conceito de trabalho e qual a importância que o trabalho tem, obviamente, nas nossas organizações, mas a importância que o trabalho tem nas nossas vidas, né? E como que o trabalho, ao longo dos anos, ele se tornou importante, como que ele ganhou essa importância e como que a sociedade, ela se desenhou também baseada na definição de trabalho, né? Eu quero fazer o seguinte questionamento para vocês. Conforme eu falei, para nós, nós temos que entender a importância dos indivíduos e das suas contribuições individuais nas empresas, nas organizações, né? Então, uma vez que eu entenda a importância do conceito de trabalho, uma vez que eu entenda a sua importância num contexto organizacional e a importância das pessoas no desempenho dessa função, eu preciso entender, pessoal, qual é a importância que essa percepção, esse entendimento, esse alinhamento entre as estratégias das empresas e dos colaboradores, qual é a importância que isso tem no meu meio administrativo, né? Falamos que
nós profissionais somos os responsáveis por não só basear e por entender a cultura organizacional das empresas onde nós estamos atuando, né? Mas nós temos que ser capazes de entender quais são aquelas pessoas que nos cercarão, né? Porque trabalhar com pessoas será uma realidade intensa para todos nós. Nós teremos não só colaboradores, mas nós teremos também clientes, todos aqueles stakeholders, né? Só lembrando que stakeholder é toda aquela pessoa que tem, de certa forma, alguma influência no meu negócio, né? Pode ser o meu fornecedor, pode ser o meu cliente, pode ser o meu colaborador, né? Qual é a importância de entender, pessoal, essa percepção, né? Porque, através dela, nós compreendemos como, da melhor forma, nós desempenharmos esse processo de selecionar, organizar, trabalhar dados sensoriais, conforme nós vimos, né? Nós temos, através da nossa tomada de decisão, que será uma coisa corriqueira para todos nós, né? Nós temos que entender como essas informações, como essas pessoas que estão colocadas nesse meio, como elas serão organizadas, de que modo que eu irei organizar isso para o melhor desempenho das minhas funções. Então, eu gostaria que vocês lembrassem de uma coisa importante para todos nós, tá? Trabalhar diretamente com a percepção significa que eu preciso entender que para minha tomada de decisão, as pessoas certas precisam estar nos lugares certos, tomando as decisões certas. Porque tomar decisões, para nós gestores, para nós profissionais, será uma constante, né? Então, eu preciso, dentre as alternativas que eu terei, saber percebê-las, né? Entender elas da melhor forma para que o indivíduo que estará dentro da minha organização esteja, de fato, desempenhando a sua melhor função, ao lado de pessoas que auxiliem e que colaborem para aquelas funções. Certo, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Não? Aqui. Deu uma travadinha no meu computador aqui, mas voltou. Peço desculpa. Paula, tudo bem? Tudo certo? Paula, você quer dar alguma contribuição sobre a importância das pessoas no ambiente de trabalho? Qual é a melhor forma da gente entender o ser humano como um todo? E também entender qual é a sua função dentro das organizações de uma forma geral. Quer dar alguma contribuição sobre isso? Fica à vontade. Bom, eu acredito que todo mundo é importante numa empresa, numa indústria, seja onde for, onde a gente trabalha, enfim, porque é nós que construímos o sucesso, é nós que temos a possibilidade de levar tudo adiante, né? Hoje em dia existe sim muita tecnologia, muita informação, inteligência artificial e tudo, mas ainda assim é o ser humano, é o trabalhador, é a pessoa que está ali atrás disso tudo, operando, que vai levar para frente, né? Então, acredito que essa questão ali que tu comentou, que muitas vezes as pessoas trabalham nos locais errados ou não são felizes com seus trabalhos, enfim. Infelizmente, acontece muito hoje em dia, né? Tem muita gente que tem muita informação a oferecer, mas daqui a pouco não tem oferta, não tem espaço, ou vice-versa também. Daqui a pouco uma pessoa que tem pouquíssima informação tem um grande espaço e não está sabendo aproveitar isso. Mas acredito que, assim, nós, principalmente os que estamos hoje aqui, a gente está querendo fazer o diferencial, né? A gente está buscando informações, a gente está querendo crescer cada dia mais. E é isso aí, a gente tem que aprender a evoluir. Conforme o mundo está evoluindo, a gente também tem que estar evoluindo. Perfeito, Paulo. Foi muito boa a tua contribuição, obrigado. Obrigada. E eu gostaria de só apenas fazer um acréscimo a isso que a Paula falou,
Acho sim, né, que nós estamos no caminho certo, buscando informações, porque, pessoal, quanto mais a gente está inserido numa realidade onde a gente escuta muito e que a tecnologia ela vai tomar conta, né, em que nós, profissionais, seremos substituídos por dados, por softwares, né, isso não é bem assim, tá? A importância das pessoas, ao longo dos anos, ela só mostrou que nós, indivíduos, né, pessoas que formamos as organizações, nós sempre seremos importantes para desempenhar, nem que seja para programar, né? Nós seremos importantes no desenvolvimento, ainda num contexto geral das empresas, né? Nós estamos inseridos em mercados onde pessoas, sim, são importantes e continuarão sendo importantes. E aí a importância de nós, gestores, entendermos qual é a função, a real função de cada colaborador nesse meio, né, organizacional, para melhor colocá-lo, organizá-lo, né, de modo que que tu venha a extrair ao máximo desse profissional. De nada adianta eu ter um profissional que tenha uma habilidade muito boa e que esteja desempenhando uma atividade que não esteja relacionada a essa atividade, como um exemplo, né? Então, nós temos que fazer, sim, nós temos que ser sensíveis a fazer essa leitura para melhor interpretar qual é aquele profissional que eu tenho disponível na minha empresa. Aline, quer fazer alguma contribuição? Ai, desculpa. Por enquanto, eu estou só observando minha segunda aula hoje, mas acredito que ao longo aí das aulas, com certeza eu vou contribuir mais. Por enquanto, eu vou só observar. Tá certo, fica à vontade. Paula, quer fazer mais alguma contribuição? Fica à vontade. Então, eu só queria complementar ali que tu comentou essa questão das pessoas estarem atrás das máquinas, enfim. Eu sou uma pessoa que vejo isso a cada dia, porque eu trabalho no comércio, em Venâncio, numa loja, só que eu faço toda a parte de alimentação de sistemas. E nada adianta a gente ter um sistema bom, um sistema que funcione, se não tem alguém para operar, se não tem alguém para arrumar, porque não adianta pegar, comprar um sistema e deixar lá, sabe? Sem ter alguém que vai monitorar, sem ter alguém que vai alimentar, sem ter alguém que vai atualizar aquilo lá. Então, é isso aí. Não é só a inteligência não vai se criar do nada, é as pessoas que vão ter que aprimorar isso. Para que serve um sistema, né? É para nos auxiliar a tomar as melhores decisões. Para que quem possa tomar as melhores decisões? Nós, né? Nós profissionais, nós pessoas que estamos inseridas e que precisamos, quanto mais dados sensoriais, que foi aquilo que nós falamos, melhor para o entendimento daquilo que a gente está buscando quanto empresa, né? É importante eu ter um controle de estoque? Claro, é muito importante. Por quê? Para me ajudar a tomar as melhores decisões. Está na hora de comprar, está na hora de repor, está na hora de segurar, está na hora de aumentar o preço. Um sistema, um software vem a me auxiliar para essa tomada de decisões, né? De nada adianta eu ter e não saber utilizar. Perfeito, Paulo. Nayara, quer fazer alguma colocação? Eu também, eu comecei hoje, então eu estou um pouco perdida, mas conforme a gente vai acompanhando, daí eu vou fazer umas participações. Obrigada. Tá, tranquilo. Gostaria que vocês... essa aula, pessoal, essa disciplina, ela precisa ser falada, tá? Ela precisa ser abordada. Quanto mais a gente trocar experiências sobre aquilo que a gente passa no nosso dia a dia, melhor para que a gente entenda, pessoal, porque quando a gente fala da contribuição dos indivíduos nas organizações, nós estamos falando de nós também, de como nós somos importantes nas empresas, né? De que modo eu estou sendo importante, eu estou desempenhando a minha função e que agregue valor ao meio onde eu estou inserido, né? Eu preciso fazer essa leitura correta. Mais algum colega quer fazer alguma colocação? Caroline? Matheus? Não? Jardane? Tá certo, pessoal. Quem sentir a vontade de dar alguma contribuição, por favor, né?
esteja à vontade para fazê-lo. Vamos fazer a nossa chamadinha? Vamos lá? Aproveitando, eu gostaria de dizer que no nosso próximo encontro, na próxima semana, eu já gostaria de disponibilizar para vocês o nosso primeiro trabalho, tá? E esse primeiro trabalho, ele está diretamente relacionado a isso que nós falamos na aula de hoje, tá? Da importância das pessoas dentro das organizações, certo? Vai ser uma questão mais dissertativa, onde eu precisaria entender como vocês pensam, né? E a questão dissertativa vai me ajudar nesse ponto, a tentar entender como que vocês pensam sobre isso, para ver qual é o ponto de vista que vocês têm sobre determinado assunto. Por isso, a questão dissertativa ela é importante nessa questão, tá? Então, a partir da próxima semana, nós disponibilizaremos. Então, pessoal, vamos à nossa chamada de hoje. Bruna? Aqui. Bruna. Caroline da Silva. Aqui. Daniela. Aqui, boa noite, professor. Boa noite, Daniela. Obrigado. Marilda. Marilda Oxinano, né? Matheus. Aqui. Obrigado, Matheus. Danúbia. Aqui. Obrigado, Danúbia. Bárbara. Aqui, boa noite. Boa noite, Bárbara. Bianca. Aqui. Bianca, não? Ah, ok, Bianca. Jardane. Jardane. Oi. Tudo bem? Obrigado. Natália. Valdemir. Paula. Paula. Sabrine. Wetzel. Rafaela Pereira. Aqui. Rafaela está? Sim. Ok. Obrigado, Rafaela. Maikele. Patrick. Júlia. Oi, aqui. Obrigado, Júlia. Raíssa. Raíssa não? Aline. Boa noite. Boa noite, Aline. Sheila. Sheila não? Bom, e as novas colegas, então, a Nayara e a Daniela. Aqui. Ok. Ok, pessoal. Feita a nossa chamada. Encerramos, então, aqui a nossa aula número 2, certo? Caso persista alguma dúvida que vocês queiram tirar ao longo da semana, fiquem à vontade para fazê-la, seja pelo WhatsApp, seja por e-mail, tá bom? Permaneça à disposição de vocês. Conforme eu falei, então, daremos continuação à questão de comportamento organizacional,
das suas influências, e aquelas questões no entendimento das pessoas nas organizações, né? E teremos o nosso primeiro trabalho, que terá daí uma semana para que vocês possam enviar. Tá certo? Agradeço mais uma vez a atenção de todo mundo. As colegas novas, mais uma vez, sejam bem-vindas. E uma ótima semana para nós. Grande abraço em todo mundo, tá? Até a próxima segunda. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchauzinho. Recording stopped.